Ele oscilou bastante esse ano, é verdade, eu entendo as críticas, né, que as pessoas têm. Entendo quando muitos falaram, quando o Dudu aparece, é decisivo também pro Atlético, fizeram comparação entre os dois. E por conta disso até, o João Cruz acabou sumindo esse ano. E como foi esse sumiço depois desse primeiro turno em que ele é bastante utilizado ali pelo Barbieri? O Odair chega, se vocês bem lembram, num jogo contra o Atlético no final do primeiro turno. Nesse jogo, o Isaac se machuca, né, no joelho, e o João Cruz entra. E quando o João Cruz entra, o Atlético melhora e ele faz uma baita partida, inclusive dando assistência para o gol do Renan Peixoto. Nesse dia, o Odair, na coletiva, elogia muito o João Cruz, né? Elogiou bastante. Porém, depois, o jogador perdeu oportunidades com o treinador. No segundo turno, gente, antes dos jogos contra a Ferroviária e o América Mineiro, ele tinha jogado apenas 22 minutos, quando ele entra contra o Avaí e contra o Amazonas. E aí, então, ele vai para os 2 jogos finais e faz tudo que a gente sabe que ele fez, né? Contra a Ferroviária, ele entra, vê o goleiro mais adiantado e bate aquela falta que muita gente acha que foi cruzamento. Ele explicou depois que, inclusive, até treinou esse lance, faz um baita golaço que empata a partida e depois dá a chance, então, para o Atlético virar com o gol do Renan Peixoto e aquele sentimento em Araraquara que todo mundo teve de que ali o Atlético tinha subido. Mas para confirmar o acesso, o Atlético tinha que jogar em casa contra o América Mineiro, dependia só de um empate, mas por toda a festa que a torcida estava fazendo, é lógico que todo mundo queria a vitória. E a vitória veio por 1-0 justamente nos pés de João Cruz, aos 41 minutos do primeiro tempo, faz o gol e é o gol que leva então o Atlético ao acesso. E aí ele escreve, né, essa sua história de redenção, mas também essa história que merecia, né, esse capítulo. Um menino que está no Atlético desde os 12 anos de idade, chegou aqui no Instituto Caju, cresceu nas bases, sempre também passando pelas seleções de base, inclusive esse ano ele acabou sendo liberado pelo Atlético para jogar o Mundial Sub-20, que acabou não dando muito certo para o Brasil, isso a gente sabe, mas é essa redenção que conta a história de João Cruz em 2025. Foi utilizado ali no primeiro turno e depois desse jogo contra o Atlético, que não recebe mais tantas oportunidades, o Atlético chega a liberar, então, o jogador para a seleção sub-20. Vamos lembrar que o Ramon Menezes tinha convocado o Dudu, Léo Déric e Arthur Dias, e o Atlético pede, então, a liberação de Léo Déric e Dudu em troca, deixando que o João Cruz fosse ali para os jogos eliminatórios, e depois João Cruz e Léo Déric acabam indo mesmo para a Copa do Mundo. Todo mundo até criticou a ida do Léo Déric, principalmente, né, nessa parte aí com o Esquivel, que acabou tendo muitas lesões, a gente precisando de um lateral esquerdo, mas o Atlético então libera o João Cruz para essa competição porque nem utilizado ele estava sendo, para aí então ele viver esses 2 últimos jogos de redenção.